Brasil, né? E como superar o atraso e a depressão de desenvolvimento da metade sul do Rio Grande do Sul, né? Muito bem, então o senhor começa já contestando... Só para animar aqui, porque o Maksud tem uma inteligência exuberante, aliás, os outros também, então vamos ajudar o povo a pensar. Pois não. Foi o que ele propôs por primeiro. O economista Rodrigo Constantino, também analista de empresa, provavelmente tem um pensamento um pouco diferente, pelo que a gente lê, pelo que eu leio do senhor. Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria colocar algumas coisas antes. Primeiro, o crescimento, acredito eu, que o Maksud estava falando também a nível sustentado, na opinião minha, e, de fato, a gente acaba vendo muitos voos de galinha aqui por falta de poupança. Poupança no Brasil não existe por um problema estrutural, não vale a pena falar todas as causas disso agora, mas, na minha concepção, a solução passa por redução de gasto público. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Permite uma parte? Claro. Em qual ponto? Reduzir gasto também acho que é sempre uma coisa que me soa musicalmente muito bem. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Pesca... Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Não faz sentido. Vamos parar de dar financiamento para a ONG, para o MST. Tem espaço. É outra coisa. Sim, mas isso dá bilhão? Chega em bilhão, não chega. Reduzir funcionalismo público. Então vamos pegar isso para depois a gente desdobrar essa conversa. Fala. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Não é verdade. É aí que está. O maior gasto corrente brasileiro em regime não inflacionário é a dívida. São os juros. É o financiamento do rentismo que faz a folga de 70 mil brasileiros. Isso não é mais a realidade atual. Não é? Cada vez menos. Vamos aos números. Cada vez menos. Vamos aos números. O PAC hoje é o maior investimento dos últimos 15 anos da União Federal, 18 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 162 bilhões de reais de juros. Sim, os juros não veio do nada. Não existe. O governo gastou. Agora, Gastou? Eu acho até temerário falar que eu não tenho onde cortar gasto num governo desse tamanho e ineficiente desse jeito. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que são os serviços. Eu sou adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. 1 bilhão. Eu acho que essa discussão... Desculpe, Ciro. Não, vamos nessa. Porque se existe inteligência exuberante... Senão o pessoal dorme aí. Inteligência exuberante é sua. O problema, eu acho que nós estamos discutindo aqui coisa de número, onde vai tirar, onde não vai tirar, etc. Eu acho que o problema não é esse, não é? E você sabe disso. Não adianta onde que vai tirar 1 bilhão, quantas pessoas limitar, tal. Esse é um negócio para se estudar de alguma forma ou de outra. É importante que se faça a coisa que impeça o governo de crescer, que se inchar mais, porque ele já está super inchado. Agora... eu acho que ainda não está na hora de eu responder a sua questão. Vamos deixar primeiro o doutor Rodrigo. Desculpa, não concluiu o seu pensamento. Bom, outra coisa que eu ia falar, um comentário breve, é que o crescimento que estamos vivendo é um fato inegável, porém, na minha opinião, ele ocorre a despeito do governo aí presente, não por causa dele. Quer dizer, todo um cenário de conjuntura internacional, preço de commodities, crescimento chinês, o Brasil que menos cresce dentro do BRIC, dentro de toda uma gama de países em desenvolvimento. Então, eu acho que acreditar isso a um mérito desse governo também é um erro. E só para voltar à sua primeira colocação sobre o fórum e a provocação que você fez em relação à solidariedade onde fica, eu queria voltar nisso porque eu encaro a pergunta como uma falsa dicotomia, porém muito comum. Eu não vejo o mercado versus solidariedade, pelo contrário. Eu vejo que tudo que eu consigo comprar de remédio na farmácia vem da busca de lucro de empresas competindo. Eu vejo que o que Adam Smith percebeu em 1776, que não é da benevolência de um açougueiro que vem a minha comida, que eu compro, e sim da busca dos próprios interesses dele. Então eu não entendo muito bem essa dicotomia. Pelo contrário, eu não quero depender de solidariedade de governo ou de empresário algum para ter as minhas demandas satisfeitas. Eu quero depender, isso sim, de um mercado competitivo, onde cada um deles esteja buscando seus interesses. É assim que vai chegar na minha mesa as coisas que eu preciso para o meu conforto. O senhor entende que a guerra de mercados, chamada globalização, ela acaba beneficiando a todos? Ela acaba beneficiando quando há trocas mútuas e livres dentro de um contexto institucional, né, que evite fraude e abusos.
Porém, o próprio termo guerra eu já considero pejorativo. Eu não vejo exatamente como uma guerra. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Não é porque um africano miserável está informado pela televisão de todo o padrão de consumo que é referido crescentemente à felicidade. E ele não dispõe da menor chance de acessar a isso. Estou falando dos africanos para não falar dos nordestinos. Esse é o lado do pejorativo. Mas quem não está protegido da propaganda que induz não, mas não o é consumo, propaganda. Não é propaganda, política? nem eu acho que deva se restringir o acesso das pessoas. Minha opinião é um pouco complicada, porque eu não gosto de manual. A questão é assim, falamos do Brasil. O Brasil é uma potência intermediária, nós somos a 15ª economia industrial do planeta e temos o que perder. Ponto final, nós temos o que perder. As condições de consumo, quer dizer, o padrão aspirado de consumo, o padrão desejado de consumo, é a única verdadeira globalização. É a única. E é um padrão de consumo que vem na esteira da afirmação de identidades culturais que não são as nossas. Já tem aí uma outra digressão para outra hora a gente refletir. Eu me preocupo muito com a perda de identidade cultural, porque isso informa como é que a gente se relaciona, como é que a gente se vê no mundo. E não é para fazer muro contra ninguém, não. Eu acho que no futuro a liberdade deve ser absoluta para tudo. E o auto-juízo, o auto-arbítrio deve ser o grande juiz de todos. Porém, a verdade não é, nesse momento, assim. Por quê? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir... Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. É o que eu vou refletir amanhã com a garotada, com a companheirada lá no fórum. As condições de empreender reais, esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus? Não, você tem dinheiro. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos. Temos que fechar a roda. Mas vamos aqui. O domínio tecnológico. Temos que fechar aqui. Primeiro o doutor Rodrigo, depois tem que falar... Só 3 assimetrias para a gente deixar... O domínio tecnológico é disponível globalmente? Pergunta se o Brasil pode vender avião Tucano para a Venezuela. Não vende o avião Tucano da Venezuela porque a estupidez da política externa norte-americana proíbe o Brasil de vender avião da Embraer para a Venezuela porque tem componentes tecnológicos embarcados no Tucano que o Brasil não produz. Esse é o aspecto negativo quando se fala em guerra de mercados. Por que o Jorge Gerdau tomou uma decisão de abrir uma usina de aços planos nos Estados Unidos e não em Ceará, em Fortaleza? Pelo contrário, brigou conosco no Ceará para não deixar a gente fazer uma lá. Porque os americanos introduziram uma distorção que é protecionista, porque são pouco competitivos em aços planos, estão administrando decisões de investimento mundiais para alocar uma reconversão industrial siderúrgica. Que bom que o Ciro Gomes reconhece que o protecionismo é ruim. Não é ruim, não. É ruim. Depende. Os americanos pagam a conta, é um subsídio. É lobby do produtor. Não, mas eles estão financiando a reconversão industrial. Vamos entender o pensamento do doutor Rodrigo até o final, porque ele não conseguiu fechar ainda. Certo. Bom, o que acontece? O Ciro está falando de uma coisa que é verdade. Os juros, por exemplo, não é igual no mundo inteiro, não é unificado. E o câmbio? O câmbio também não é. Um dos principais motivos disso são as barreiras artificialmente criadas por governos locais. E os impostos. E os impostos. E o sistema tributário. Eu gostaria de falar uma coisa. E o nível de capacitação do capital humano. Você entra na humano. Amazon, aliás, o avanço tecnológico está permitindo cada vez mais isso. Você entra na Amazon, no site da Amazon, qualquer um pode entrar hoje, e procura por um computador novo da Sony, vai o padrão. $900 você compra em qualquer lugar dos Estados Unidos, chega no Brasil, custa R$5 mil. Isso é insumo, isso é produtividade. Eu quero entender por que eu tenho que pagar R$5 mil por algo que o americano muito mais rico paga $900. A culpa é do governo. Porque nós temos governo. Nós temos governo demais. Então, como é que você pode falar que a globalização é prejudicial nesse sentido? O que é prejudicial são as barreiras que não permitem chegar funding barato no Brasil através de venture capitals e hedge funds e empresas. Muito bem. O senhor vai começar o próximo bloco. O senhor foi muito entrecortado. E os Estados Unidos também têm governo, viu, Ciro?
Por isso que eles fazem aquilo. O mundo inteiro tem governo. Claro, o mundo inteiro tem governo. Portanto, agora, não é possível que a gente esteja certo e o mundo inteiro errado. Mas a gente tem mais governo que o mundo todo. Não é verdade. Agora, eu vou lhe deixar uma pergunta também. Não é verdade. Sabe quanto é a conta da guerra do Iraque? Sabe quanto é a conta? Já atualizada, $1 trilhão. Pois é, agora... Por aí. Bom, $1 trilhão. É que free market significa uma coisa para os Estados Unidos, para os americanos, sim, mas pendurado no para céu... nós outra coisa. Ah, claro. Agora, para nós incluir, doutor Rodrigo... É disso que eu estou tratando. Para começar daqui a pouquinho... Tem uma expressão assim, pendurado na brocha, né? O cara está pintando, você tira a escada e ele fica pendurado na brocha. Né? O senhor tocou muito de passagem a questão da capacitação. No Brasil, nós temos uma desigualdade de um abismo, né? Posso te dar um númerozinho? Estou ficando chato. Sabe quanto é a matrícula no ensino superior público brasileiro? 6 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. 6. Cuba tem 48, sabe? Doutrinados, né? Cuba não pode nem pensar. Peraí, doutor, não põe a palavra na minha boca. Estou falando o seguinte. Não, eu estou falando que são Cuba, doutrinados. um país miserável, que tem um regime deplorável, se quer que eu fale mal, Cuba consegue, num regime deplorável, numa economia ridícula, botar 48 de cada 100 dos seus garotos em nível superior. O Brasil bota 6. Bom, desculpe, Ciro. Olha, e acha que está gastando demais o Brasil. Ciro, pera um pouquinho. Tem governo demais. Ciro, você é muito inteligente, tudo, eu admiro, gosto de você, etc, etc, etc. Só que, por favor, não use comparação num país socialista... Não, então eu vou falar com a França. Tá bom, mesmo... Que aí dá 80. Aí o cara diz assim, mas a França também... Também é socialista. Agora, vamos dizer... A França é socialista também. Claro, você sabe disso. Bom, mas eu queria deixar uma pergunta... Eu sou socialista. Não, deixa eu terminar a frase apenas. Termine. No socialismo não existe o sinal de preços do mercado, não existe. Impede cálculo racional. Então, lá na China, hoje estamos falando aí mesmo aí no fórum, né? Os chineses estão vindo aí brutalmente, porque eles não têm encargos sociais, não tem isso, não tem nada, eles não têm salários, os salários são ínfimos, né? Quase gratuitos, porque existe escravos, são escravos. Agora, um dia eles vão passar a ter salário e um dia vão ter mais dificuldade para coisa. Mas hoje não tem. Em Cuba não existe preço. O sinal de preços do mercado não existe num país socialista. No socialismo não existe esse troço que nós chamamos de preço. Cubano, não. Em relação à desigualdade, eu colocaria só uma coisa. Primeiro, eu não vejo nenhum problema em si com a desigualdade, no sentido de que a riqueza não é um bolo fixo, não é um jogo de soma zero. Para alguém ficar mais rico, não tem que o outro ficar mais pobre. O Michael Dell, quando criou lá com $1.000 a empresa dele, a Dell, ele ficou bilionário porque ele pôde vender um produto mais barato que gerou valor. Há poucos dias saiu uma matéria na revista, na Veja, dizendo que o que predomina no Brasil é a classe C. Ora, isso é muito pouco. A nossa gente tem pouca capacitação para o trabalho. Então, se não consegue alcançar, acompanhar a evolução dos mais adiantados, o que vai acontecendo com a nossa gente? Caindo na marginalidade ou na criminalidade, certo, que é o que está acontecendo em grande número. Faltou oportunidade de emprego. Doutor Molion, o senhor é do ramo da climatologia, meio ambiente, e tudo isso tem a ver com economia. Boa noite. Nós estamos sentindo que, sob o título Mercado é o Mundo, se permite um seminário de dias e dias. E tudo será resumido amanhã no único dia. Então, imaginem trazer esse tema para 4 especialistas durante 1 hora e 5 minutos nesse programa. Nós vamos ficar aqui com manchetes, com pronunciamentos telegráficos, porque quase não dá para aprofundar. Mas, recomeçando com o doutor Rodrigo Constantino, que é economista, eu prometo que não interrompo. Vamos inserir um pouco mais o Brasil nesse grande debate. Bom, o Brasil está atrasado, está perdendo a guerra, como foi o termo que você usou, por vários motivos, né? O Brasil não abraçou ainda a globalização de fato. A gente vê Taiwan, Singapura, Hong Kong, vários países asiáticos, a Irlanda na Europa, vários países que abraçaram a globalização de forma a se tornar competitivo. No Brasil, como foi mostrado hoje em algumas palestras, quer dizer, abrir uma empresa é uma tarefa árdua, fechar é impossível. Tem que encarar de cara 40% quase de carga tributária, uma burocracia asfixiante. Quer dizer, tudo isso somado torna o empreendedorismo no Brasil uma coisa quase uma prática proibitiva. Então, dentro desse contexto, o funding não chega, os juros é alto porque falta poupança que gera oferta monetária para baixar os juros. Então, quando você junta todo esse cenário, empreender no Brasil, ainda mais tendo que competir com China, com tudo isso que está vindo aí, é uma tarefa muito complicada.
né? Qual é a solução para esse problema? A solução passa, inevitavelmente, por uma redução do aparato burocrático, por uma redução de carga tributária e por um esquema que permita um ambiente menos hostil. O senhor tem esperança de ver uma baixa na carga tributária? Não, esperança em curto prazo, não. Eu acho que a gente trabalha no campo das ideias para ver se um dia o país muda. Um dos requisitos fundamentais para estimular esse desenvolvimento ele é um devaneio. No curto prazo, concordo, mas aí que está. Felizmente, as forças que vêm de fora dos mercados são muito poderosas, né? A gente vê... Posso dar só uma informação? Não, é uma informação. Que a gente vai indo. Acabaram de revogar a CPMF. Que isso? Acabaram de revogar a CPMF, todas as providências restam só 78 tributos. Não, tudo certo. Não, peraí. Deu para ver que ela não fazia falta. O doutor Constantino tem aquela coisa que tem o condão de me desorientar se eu não tivesse já 50 anos. A questão é a seguinte, eu não sou defensor de burocracia, de corrupção, de Estado balofo, de nada. Portanto, vamos tratar a coisa onde ela tem que estar. A carga tributária brasileira cresceu de 27% do PIB, quando eu era ministro da Fazenda, dia 1º de janeiro de 1995, para 35% no dia 1º de janeiro de 2003, quando o Lula tomou posse. E eu não vi essa efervescência, você também era muito moço, não tem culpa, mas eu não vi a ideia. Sim, mas eu escrevi, sim. Eu escrevi, rompi e briguei com essa gente. Agora, de lá para cá, todos os movimentos institucionais do país, inclusive irresponsável, que é esse da CPMF, os meus eminentes colegas resolveram fazer lá no Congresso, foram na direção de desoneração tributária. Agora, por que a gente não derruba a carga tributária de uma forma correta? O senhor já vai falar. Por causa daquilo que ninguém quer falar, por causa da interdição patrimonial. O país tem que gerar superávites monstruosos para cevar uma coisa que era uma dívida pública que levou 500 anos até o governo Fernando Henrique para arredondar em 35%, 36% do PIB e que em 8 anos deste tipo de maluquice ideológica vendido como ciência virou 58% do PIB em apenas 8 anos. Conclua. Como é que você trata a reforma tributária com uma dívida galopando desse jeito? Bom, cortando gasto, só tem um jeito. Mas imagina um indivíduo que tem um orçamento familiar. De novo, ele tem uma dívida que ele herdou. Vamos discutir, o fato existe a dívida. Não me põe do outro lado, eu estou do seu mesmo lado. Não, eu sei. 3 trilhões. Existe uma dívida de mais de R$1 trilhão herdada de governos gastadores. Governos gastadores. Mas deixa eu fazer... Se a família tem um Deixa eu aproveitar a sua inteligência. Uma dívida desse tipo, só tem um jeito de cortar que eu conheço. Não existe mágica. Tem que produzir receita para pagar. Agora é a sua vez. Posso falar para nós regular o tempo? Não, eu na verdade, queria que a inteligência dele, porque a metodologia é boa. Talvez porque eu já estou mais traquejado nessas coisas, é que estou fazendo essa provocação para explorar a inteligência dele, a bem do nosso debate e do telespectador especialmente. Você fala assim, cortar gasto. Isso é muito simpático. Eu sou um muquirana em casa. Eu corto gasto diariamente, eu não faço crediário, não gosto, não tenho dívida. Tudo certo, eu sou assim. Governador, prefeito, ministro, eu fiz ministro fazendo o maior superávit da história da fiscal brasileira, está tudo certo. Mas a minha questão é, no aqui e agora brasileiro, esse discurso não pode ficar no truísmo de que é preciso ser racional nos gastos, porque senão nós entramos num parafuso de piração, porque caricatura não falta. Às vezes assim, tem ministério demais, ok, Ministério dos Negros, Ministério das Mulheres, corta qual? E economiza quanto? É essa a questão. Não, aí... Isso serve o seguinte, para denunciar os sintomas generosos de falta de austeridade do serviço público brasileiro. Estou de acordo. Eu acho muito frouxo. Eu, por exemplo, nunca usei cartão corporativo porque eu acho aquilo meio estranho. Certo. Eu fui ministro, não aceitei receber cartão corporativo. Mas, se a gente acabar, eu já fiz esse exercício, esse é um problema. Por isso, e eu não deixo mais, por isso que eu fico até mal educado, eu não deixo mais ninguém dizer truísmos na minha frente, politicamente corretos, audíveis como música para a população, e que deixam uma ilusão grave, perigosa, para a inconsequência da política brasileira, que é assim, está aí um monte de coisa fácil de fazer, um monte de caricatura, não está vendo a quantidade de ministério? Sim. Não sei o que, o Brasil está em pandarecos, o gasto corrente brasileiro é deprimido. Por favor, a Força Aérea do Brasil está com 76% do seu equipamento paralisado no chão por falta de peça de reposição. Alguém diz, não, mas para que o Brasil precisa ter Força Aérea? Pergunta para o Equador por que o Brasil precisa ter uma Força Aérea. A Colômbia andou lá invadindo o território, o espaço aéreo, a Venezuela mobilizou tropas na fronteira da Colômbia. Está rindo de quê?
Eu não concordo. Você não concorda que acabou de acontecer um problema que quase leva uma parte da América Latina à guerra? Quase por causa do Chaves, né? Não interessa por causa de quem, eu quero saber qual é a capacidade dissuasória do Brasil. Intervalo, para nós ouvirmos de volta o doutor Molhon, que não conseguiu ainda... Não, você está protegendo ele, agora ele conseguiu. Não, distinguir bem ainda a conservação ambiental... Ah, o Molhon, pensei que era o Constantino. Com mudança climática. E eu vou lhe deixar uma perguntinha que tem um interesse regional muito grande, doutor Molhon. Pois não. Nós estamos tendo um debate muito acirrado aqui no Estado, em função da vinda de 3 chamadas empresas papeleiras, isto é, que plantam para produzir celulose e estão querendo plantar bastante eucalipto na metade sul. E dizem alguns que isto vai exaurir a água do solo e nada mais nasce ali, pela quantidade. Eu vou lhe pedir uma opinião sobre isso, já que o senhor é um estudioso do assunto. Na volta. O mercado é o mundo, nós transformamos em pergunta o que o Fórum da Liberdade torna como afirmativa. E aqui nós vimos no programa que, de fato, o mercado é o mundo, aqui para este lado, e não é bem assim para esse lado. Tá? Chegamos à conclusão. Agora, vamos às conclusões. Deputado Ciro Gomes, muitas ideias foram lançadas, vamos ver como é que dá para concentrar nesse arremate. A questão para mim é o seguinte, há 2 planos. Uma reflexão sobre o mundanismo e as vulgaridades da governança brasileira não resiste, e eu não vou ficar aqui de defensor disso. Nós estamos aqui num debate que pretende montar aí uma concepção de economia política. E eu não conheço, pode ter a maior diversidade institucional, fruto da variedade cultural da humanidade, não conheço nenhum experimento exitoso de desenvolvimento no planeta que não tenha por detrás de si alguns fenômenos. O Henri Maxud, como brilho de sempre, destacou: sólido nível interno de poupança. A única exceção é a Norte América, que tem poupança zero e se desenvolve assim mesmo desde o pós-guerra por uma atipia. Imprime o dólar, que é reserva de valor, que não se realiza lá, o que seria a maior hiperinflação do mundo. Segundo, sólida coordenação estratégica entre um Estado empoderado com um empreendedorismo ativo. Aí você diz, mas na América, todo o protagonismo norte-americano, passei um período estudando lá, é esse encontro entre o empreendedor individual e a coordenação estratégica do governo norte-americano. Por que a América é a locomotiva da tecnologia do mundo? Por causa da encomenda aeroespacial e militar feita a trilhões de dólares pelo governo americano. E por que o aço americano agora está passando um processo de reconversão? Porque o governo americano, desde o Reagan, que era ultraconservador na retórica, thatcherista, chamou lá uma reunião que eu conheço, as atas, em Camp David, e perguntou por que estamos perdendo a batalha para os japoneses. E dali saiu uma coordenação que mexeu com o horário de criança na escola para estudar matemática, até os padrões do motor de 4 cilindros dos Estados Unidos, para mudar um padrão. E o terceiro movimento é um sólido investimento em gente. Só há explicação possível na imensa diversidade institucional do planeta nesses 3 paradigmas. O Brasil está melhorando nos seus fundamentos de poupança, mas não é sustentável. Temos que consertar a previdência social e fundar entre nós um regime de poupança de longo prazo que se vincule ao investimento de longo prazo. Isto é uma tarefa praticável no Brasil, mas não é cortando gasto nem transformando o trabalho numa mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, porque gente não é bode para você fazer isso, na minha opinião. Segundo, reformar o sistema de tributos não significa dizer reduzir carga tributária, como irresponsavelmente se fez agora, e está aí o Rio de Janeiro com 55 mil casos de epidemia de dengue, 67 mortes, e os postos de saúde abrindo às 8 da manhã e fechando às 5 da tarde. E aí o juiz dá uma ordem para abrir de noite e diz, não tem um médico. E o cara diz que tem gasto corrente demais. E os professores mal remunerados dando uma educação imprestável para a esmagadora maioria das crianças. A verba da saúde exatamente agora? Cortou agora, vai cortar pesado. Pois é, mas... Vai cortar pesado porque tiraram 40 bilhões. Poderia cortar? Sim, meu companheiro, o problema é que não há almoço de graça. Não tem almoço de graça. Sim, mas deve haver, se tu quer fazer graça com os pagadores de CPMF e tira 40 bilhões, aí tu tem uns problemas. Por exemplo, pode atrasar a folha de pagamento do funcionalismo? Não pode. Lavar a primeira despesa. Pode não pagar os aposentados e pensionistas? Não. Já vá a segunda despesa. Pode cortar o Bolsa Família? Nós achamos que não, porque é o prato de comida que tem 11 milhões de famílias e mais nada. Isso é um programa de segurança alimentar. Terceiro, quarto,
Pode cortar o investimento? Se cortar tudo, não corta nada, senão 18 bilhões de dólares. Vai cortar onde? Na difusa despesa da saúde. Cansei de avisar, vai acontecer. Agora, o Estado brasileiro é raquítico? Doutor Constantino. Não, o Estado brasileiro não é raquítico, por favor. Não ponha a palavra na minha boca. Não, eu estou concluindo. O que eu só digo é o seguinte, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega são países de altíssimo desenvolvimento humano, onde o Estado é 2 vezes o tamanho do Estado brasileiro. Doutor Rodrigo Constantino, sua vez. O índice de liberdade econômica mostra que esses países escandinavos são muito mais livres que o Brasil. Eu queria falar... Uma carga tributária de 54% do PIB. Então, riqueza antes. Aparentemente, o buraco é mais embaixo. Eu gostaria de lembrar ao Ciro Gomes e aos espectadores que se dirigismo, o planejamento central, fosse solução e a máquina, a locomotiva do mundo, que é os Estados Unidos, fosse fruto disso, eu não entendo porque a União Soviética, com o Sputnik e tudo que fez... Quer que eu explique? Deixa eu só tentar terminar. Porque não é isso que eu estou defendendo. Chegaria lá. Eu gostaria de falar... Não, eu sei que não é isso que você está defendendo. Estou falando que o dirigismo estatal, o planejamento de cima para baixo... Coordenação é espontânea. Coordenação estratégica. Eu acredito em coordenação espontânea, livre mercado. A questão da educação, gostaria de mencionar também que não é uma panaceia. É óbvio que tem que ter investimento em educação, principalmente de base. Só que não é panaceia. O caso que o Maksud já lembrou da União Soviética, o próprio caso de Cuba, que o Ciro Gomes trouxe, que tem muito universitário. Eu gostaria de lembrar que tem muito universitária se prostituindo e universitário dirigindo táxi, engenheiro dirigindo táxi, porque a Alemanha foi dividida em duas. Era um povo com uma educação muito parecida, uma desabou, a outra prosperou. Qual foi a diferença básica entre as duas? Liberdade econômica. E liberdade econômica é o que falta nesse país. Estamos em 100º lugar no índice de liberdade econômica do Heritage, do Fraser Institute e por aí vai. Então não adianta, se você investir em educação, se você botar um Estado dirigista que vai... meia dúzia de clarividentes dizer qual o setor que tem que ser puxar a demanda, investimento e tudo isso, sem liberdade econômica, não vai para frente, não adianta. Professor Luiz Carlos Molhon, suas conclusões. Bom, as minhas conclusões vou deixar para pensar. Estão falando muito em aquecimento global e amanhã eu vou mostrar